Senhores, bom dia. Vamos dar início ao nosso último dia, né, de reunião de julgamento de junho, começando pela sessão das 8 horas da manhã, marcada por nós para as 8 horas da manhã. Colegiado completo, contando aí com a presença do conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio e conselheiro Marcelo, e eu, Carlos Alberto, presidente da turma, que, por sinal, começo relatando o processo número 129 e 130, tá? Processo final 2007-78, contribuinte Fábio Luiz Monte de Holanda. Um minuto só para eu abrir aqui o arquivo. Senhores, esse é um processo que já passou pela nossa turma, é um processo relacionado a imposto sobre propriedade territorial rural, e o contribuinte, ele frisou na impugnação e frisou ainda no curso do julgamento do recurso que ele já tinha vendido a propriedade. Só que na época ele juntou apenas um recibo muito simplório, em que atestava a quitação pelo pagamento do imóvel tal para uma determinada pessoa. A DRJ entendeu que não prosperava a alegação dele de erro na identificação do sujeito passivo, porque as declarações foram apresentadas no nome dele, continuaram sendo apresentadas no nome dele. Ela fez pesquisas no sistema da Receita Federal para identificar se o novo proprietário estaria apresentando declaração e não apresentou, e não tinha apresentado, e ela manteve o lançamento. Nisso, o contribuinte reiterou esses mesmos argumentos em sede de recurso voluntário, sem juntar novos elementos. Mas na hora que eu fui analisar o processo, eu identifiquei que uma das últimas peças que tinham entrado no processo era um pedido de vista exatamente efetuado pelo cidadão, e que o contribuinte alegava ser o atual proprietário do imóvel. E o que acontece com o imóvel rural? O imóvel rural ele tem um relatório também para emissão de certidão, e ele havia identificado que naquele imóvel rural tinha um determinado processo pendente, e ele pediu cópia do processo para ver. Quando eu vi que o processo a cópia tinha sido solicitada por esse terceiro, né, que supostamente seria o novo proprietário, eu sugeri a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora fizesse as verificações, não se limitando a pedir documento ao contribuinte, mas buscando no cartório, intimando o próprio adquirente. E essa diligência foi feita e retornou com a informação, inclusive com cópia de certidão de inteiro teor, que consta de folhas 105 a 108, em que evidencia de fato a venda do imóvel rural ocorrida antes do exercício que está sendo lançado. Ok, senhores? São dois processos do mesmo contribuinte, e que, por essa razão, eu dou provimento ao recurso voluntário por entender que, de fato, houve erro na identificação do sujeito passivo. Senhores, considerações? Não, presidente. Os dois são o mesmo imóvel, são exercícios diferentes? Só exercícios diferentes. Perfeito. Acompanho, presidente. Ok, então, Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Também acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então, para esses dois processos...
Na sequência, 129 e 130. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Próximo processo, processo de relatoria do conselheiro Rodrigo, item 131 da pauta, também processo de TR, final 2014-60. Conselheiro Rodrigo, por favor, Biocons Empreendimentos Sustentáveis. Fique à vontade, conselheiro. Ok, presidente. Bem, esse aqui é mais um caso de TR, né? Então, fazer um pequeno resumo aqui, como nós já estamos bem familiarizado com diversas matérias de terra. Então, esse caso foi uma glosa de área de reserva legal, área de preservação permanente, área de interesse ecológico, além do arbitramento do VTN, né? O FIDRJ manteve o lançamento, no recurso voluntário, que foi alegado, o contribuinte alegou nulidade, a recorrente alega que houve cesseamento do direito de defesa, na medida em que não recebeu intimação para apresentar os esclarecimentos solicitados, pois a intimação foi remetida para o endereço errado e foi recepcionada por pessoa alheia à Biocons. Em consulta ao DIAC, né, o documento de informação e atualização cadastral do ITR, eu vejo que é possível observar que o endereço eleito pela recorrente para a entrega de correspondências é exatamente aquele a qual foi destinada a intimação, que está a folhas 11, né? O endereço ao qual foi destinada a intimação foi correto, então, na medida em que a mesma foi direcionada para o endereço informado no DITR. Já com relação ao argumento de que a intimação foi recebida por terceiros, eu invoco a súmula 9 do CAF, que fala que é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Da necessidade de apresentar documentos, outra preliminar que ele alegou. A recorrente afirma que estaria desobrigada a apresentar os documentos solicitados pela fiscalização, na medida em que já os havia entregue aos entes públicos, como IBAMA, ICMBio, enfim, eu afirmo que o artigo 72 do decreto 4.382, que é o regulamento ITR, com a matéria legal nos dispositivos do CTN, afirma que a fiscalização poderá examinar qualquer mercadoria, livro, arquivo, documento, que entender necessário, devendo tal documentação ser armazenada até que ocorra a prescrição dos créditos tributários. Então, não há alegada inversão do uso da prova, como ela alega, né? Apontado pela recorrente. O que houve foi a solicitação por parte da autoridade fiscal para que o contribuinte apresentasse documentos a fim de comprovar a veracidade dessas informações inseridas em declaração de ITR. E é delas o ônus para acerca de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do lançamento. Então, também nego essa preliminar. No mérito, a recorrente insiste na tese de que a integralidade do imóvel objeto do presente lide é isenta do ITR, pelo fato de estar situado no bioma da Mata Atlântica e da Serra do Mar. Em princípio, a glosa das áreas não ocorreu somente em função da não suposta apresentação de ADA, porque ela também rebate muito a questão do ADA, né? Então, eu afirmo que não foi somente por causa do ADA. O fiscal foi bem claro, disse que além do ADA, que a motivação da glosa se deu também pela falta de efetiva comprovação da existência dessas áreas isentas. A BRJ entendeu que a documentação apresentada pela recorrente comprovava as seguintes circunstâncias. Isso foi o que a BRJ já entendeu, né? Que existia uma reserva legal de 102,79 hectares, averbada em janeiro de 2007, e que parte do imóvel, 97,68 hectares, estaria inserido em área de proteção ambiental do Guaratuba. Ok, apesar da RJ entender que foi comprovada essa efetiva existência, ela não deu provimento aos argumentos da recorrente, justamente pela falta do ADA tempestivo e, no que se refere à área de interesse ambiental, à área de interesse ecológico, além do já citado sobre o ADA, né, a falta do ADA, informou que a legislação apenas autoriza a sua dedução após publicar ato específico do governo estadual ou municipal reconhecendo tal circunstância.
e que não foi acostada aos atos nesse ato específico. Com relação à APP, que também foi glosada, a DRJ não reconheceu sua existência à medida em que a declaração apresentada pelo recorrente apenas afirma que o imóvel estaria situado no entorno dos parques nacionais de St. Hilary, Lange e Guaricana, e não inserido dentro de seus limites. Então ela entendeu que isso não... com essas premissas aqui eu pontuei o seguinte, né? Com essas informações eu pontuei as seguintes premissas, que já entrando aqui no meu voto, né, passando da DJ, que o ADA é dispensável sim para a questão de ARL e APP até o exercício 2012, porém não é dispensável para a área de interesse ecológico, isso com base naquela orientação da PGFN que dispensa o recurso, né, sobre essas matérias. Então eu aceitei a área verbada de ARL em 2007, que foi de 102,79 hectares, e não os 240 hectares declarados inicialmente pela contribuinte. Né? Não aceitei a APP por ausência de comprovação, né? Que, bem, aquela questão, né? Apesar de ser dispensável o ADA, ela não comprovou em nenhum momento, não tem nenhum laudo mostrando que a área dela cumpre aqueles requisitos do artigo 2º e 3º da lei do Código Florestal para ser enquadrado como um APP. Também não aceitei a área de interesse ecológico justamente pela ausência do ADA. A ausência do ADA é um ponto em controvérsia e que, como a gente já sabe, né, enfim, a gente aplica mais a decisão da PGFN porque é a mesma coisa, não vou ficar dando murro em ponta de faca, né? Eu sei que o ADA é obrigatório, para mim mas se a PGFN entendeu que para a questão da APP ela dispensa até 2012, ok. Mas para interesse ecológico ela bem expressa dizer que precisa. Então, não aceitei a área de interesse ecológico por ausência do ADA. E sobre o VTN, a contribuinte apenas se surgiu contra os valores arbitrados pela fiscalização, ao argumento de que seriam completamente incompatíveis com a realidade do imóvel. No entanto, não foi apostado aos autos nenhum laudo de avaliação. Então, eu trato da legalidade do CIPT ao longo do voto, né? Enfim, como a gente já sabe, e nego provimento a esse pedido. Então, eu dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a área reserva legal de 102,79 hectares. No entanto, mesmo dando esse provimento parcial, não há alteração do crédito tributário, porque o percentual de utilização do imóvel se altera, mas não o suficiente para alterar a alíquota da ideia aplicada. Então, apesar de dar um provimento parcial, não há alteração da alíquota aqui, que permanece 3,3%. Senhores, considerações? Podemos ao voto? Matéria também tranquila, né? A questão aí sempre fica aí relacionada a essa dispensabilidade do ADA aí, que a gente acaba que o entendimento da turma tem sido nesse sentido, de que ele de fato é exigível, mas dispensável apenas naqueles casos em que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional entendeu por bem nem não questionar mais. Então, sendo o próprio segundo interessado aqui, que um é o contribuinte, o outro é a Fazenda, a própria representante da Fazenda não tendo interesse em manter essa exigência, a gente caminha no mesmo sentido, sendo certo que para outras áreas, que não aquelas especificamente apontadas pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional em seu ato de dispensa, a gente continua mantendo essa exigência. Daniel, como vota? Eu acompanho. Guarita? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator. Débora? Acompanho. Sávio? Também acompanho o relator, presidente. Marcelo? O relator. Ok, senhores. Então, eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, acolhendo a exclusão de uma área de reserva legal de 102,79 hectares. Eu não coloquei, Rodrigo, essa informação né, de que não vai alterar a alíquota, porque você está colocando dentro do voto, e aqui isso é só uma decorrência do provimento parcial que você deu. Tudo bem? Ok.
Ok, perfeito. Então ficou desse jeito, acolhendo a exclusão de uma área de reserva legal de 102,79 hectares. Processo seguinte, processo 132, é um processo que compõe um lote de repetitivos, processo da Companhia de Empreendimento São Paulo. O resultado desse processo, ele se aplica por conta como na forma de paradigma, aos processos 133 e 134, todos do mesmo contribuinte, Companhia de Empreendimento São Paulo. Por favor, Rodrigo, fica à vontade. Ok, presidente. Bem, também vou ler aqui de forma resumida, né? O que aconteceu? Tá. Vamos ver. Notificação fiscal que apontou aqui as folhas de onde estão, porque fica difícil de a gente ver nesses votos, né, que são repetitivos, porque a gente não indica muito folhas, né? Então, antes aqui de começar o voto, eu indico notificação fiscal, tá? As folhas tais, impugnação, folhas tais, enfim. Porque ao longo do voto eu não trato disso, eu não posso indicar as folhas para deixar ele o mais impessoal possível, né? Mas é o seguinte, então, esse caso foi uma glosa de APP, o contribuinte não apresentou ADA, nem laudo técnico ou certidão de órgão público, e arbitramento do VTN com base no CIP, não apresentou laudo de avaliação. Na impugnação, o contribuinte alegou o seguinte, que o cesseamento do direito de defesa, o lançamento teria sido prematuro, nulidade da fiscalização em razão da ausência de emissão de mandado de procedimento fiscal. Também alegou que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois não era proprietária do imóvel em razão da desapropriação realizada pelo decreto número 88002 de 82, que homologou a demarcação da área indígena denominada Alto Turiaçu. E 4, não é necessária a apresentação de ato declaratório ambiental, né, o ADA. A DRJ não conheceu da alegação de erro de identificação do sujeito passivo por haver concomitância de matéria na esfera judicial. Afastou as nulidades, porém não existir cesseamento de direito de defesa, lançamento não foi prematuro, pois é com auto-infração que se instaura a fase litigiosa. Ademais, o MPF é apenas um instrumento de controle interno. Por fim, sobre a APP, afirmou apenas ser necessária a apresentação tempestiva do ADA. Quanto ao VTN, reconheceu como matéria não contestada. No recurso contrário, o contribuinte afirmou que a prestação de mandato de segurança não impede a questão envolvendo sua sujeição passiva ser discutida administrativamente, em razão da garantia constitucional do direito de petição. Sobre o tema, afirmou que, abre aspas, o mandado de segurança impetrado pela recorrente é para determinar que cesse a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, visando cancelar em caráter definitivo o CAFI da contribuinte número tal. E o presente processo administrativo visa afastar o auto de infração em razão da recorrente ter decisão judicial favorável, declarando que a mesma não é responsável pelo pagamento de IPR. Fecha aspas. Sobre a APP, voltou a contestar a necessidade da apresentação do ato. Acerca dessa sujeição passiva, entendi como correto o posicionamento da DRJ. Não há violação ao direito de petição do contribuinte. Existe sim o impedimento de analisar administrativamente tal questão por ele já ter levado esse assunto ao conhecimento judiciário. O mandado de segurança, as folhas 158 a 182, decisão liminar e sentença, que são as folhas aí que eu indico. A leitura desses documentos permite compreender que o contribuinte pleiteou na justiça o cancelamento do NIF, né, que é o presente imóvel, NIF número final 376, dígito 0, pois afirmou que o mesmo estava localizado na reserva indígena. Houve a sentença dando provimento ao pleito, pois, apesar do contribuinte não ter apresentado, abre aspas, elementos suficientes a comprovar a alegação de que o imóvel encontra-se encravado em área indígena, as autoridades empedradas não negaram o domínio daquela entidade, tendo, ao contrário, admitido a veracidade da alegação do impetrante, na medida em que afirmaram que o fato gerador do tributo incidente sobre o imóvel seria posse e não propriedade, fecha aspas. Contudo, em consulta ao andamento processual, eu verifiquei que houve recurso em face da referida sentença e também não identifiquei que nesse julgado da mesma, né? Então, da leitura acima, resta nítido que a discussão levada ao judiciário sobre a sujeição passiva é a mesma apresentada no recurso voluntário.
a matéria não deve ser conhecida para evitar decisões conflitantes, né? Temos aqui a súmula 1 no nosso caso. Afastei as alegações de nulidade, pois o MPF é apenas um instrumento de controle interno, como já afirmou a DRJ. Ademais, o lançamento não foi prematuro durante a fiscalização, que é a fase inquisitória, a fiscalização obteve a documentação solicitada e efetuou o lançamento mediante interpretação dos fatos. Após o lançamento é que se instala na fase litigiosa e nela foi oportunizado ao contribuinte o contraditório para a defesa. Sobre o VTN, foi matéria não impugnada. Acerca da área de preservação permanente, também entendi por negar provimento, pois o lançamento foi firmado com base em duas questões: a ausência de ADA e a ausência de laudo técnico, né, o certidão do órgão público, a fim de atestar a existência da APP. Apesar do ADA ser dispensável para a APP, né, como a gente já trabalhou, inclusive no voto anterior, conforme a orientação da PGFN, não foi apresentado qualquer documento que atestasse a existência da área, muito menos o seu tamanho. Sendo assim, é impossível acatar a APP declarada em DITR, normalmente quando esta foi informada como sendo a totalidade do imóvel, 98.357,8 hectares. Então, eu nego provimento ao recurso voluntário. Que esse processo é o paradigma do lote de recursos repetitivos e eu indico aqui o número do lote. Senhores, considerações? Como vota Daniel? Acompanha, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Então, senhores, eu também acompanho. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado também dos processos 153 e 133 e 134. Isso. O processo seguinte, Rodrigo, você já fez algumas considerações, não é isso? Sobre ele no voto anterior, nas anotações do voto anterior? Isso mesmo, presidente. O processo seguinte, ele é idêntico, só mudou o imóvel, né, mas as razões de defesa são idênticas. A única coisa que muda um pouco é em relação à parte da ilegitimidade passiva, porque apesar de haver, né, como eu falei, a concomitância, a ação judicial estava um pouco mais avançada naquele outro. Eu estava caminhando, talvez, para entender que teria havido um trânsito em julgado em relação a uma decisão favorável ao contribuinte, mas eu entendi que talvez não tenha havido esse trânsito em julgado, porque foi uma questão assim, muito recente. Foi uma decisão, acho que do STJ, a última decisão no processo que foi agora de abril desse ano, do STJ, e que houve um recurso somente por parte do contribuinte, que a fazenda não apresentou recurso, mas aí eu me lembrei que esses prazos estavam suspensos, né, em razão da pandemia. Então, acredito eu que ainda está correndo prazo para a fazenda apresentar um recurso dessa decisão. Então, sem uma certidão de trânsito julgado de uma decisão favorável ao contribuinte, eu não posso aplicar aqui o que restou decidido favoravelmente a ele na justiça, que foi não reconheceu a ilegitimidade dele a partir do exercício de 2004 para esse imóvel. Foi uma decisão da justiça, mas não tem trânsito julgado, então. Todos à vontade para votar, senhores? Sim. Daniel? Acompanho, presidente.
Acompanho. Marcelo. Acompanho. Então, senhores, eu também acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. Esse processo, ao final 2792, sendo paradigma dos 136 e 137, o resultado do 136 e 137 é exatamente o mesmo, apenas com o apontamento de que se trata de que esses processos seguiram a sistemática de recursos repetitivos. Conselheiro Rodrigo ainda, processo 138. Senhores, vou só fazer uma ressalva. Eu, vez ou outra, me confundo nessa sequência da mesa, porque, diferentemente do que ocorre na nossa reunião presencial, onde todo mundo está sempre no mesmo lugar, aqui não ocorre isso, porque as telas elas vão mudando de lugar, né? Então entra alguém, aí pula para o outro lado, e a gente vai ficando, eu vou ficando meio perdido aqui tendo que buscar e lembrar ainda quem é o próximo sentado depois, por exemplo, do Guarita, ou depois do Rodrigo, enfim. Mas, vez ou outra, eu acabo me enrolando nessa sequência, mas é exatamente por isso, tá bom? O Douglas acabou de retornar, por favor. Rodrigo, fica à vontade em processo do senhor José Wilson, processo 138, 139 e 140. Esses processos são de TR também, né, Rodrigo? Isso, de TR também, presidente. Você prefere começar por algum deles específico? Não, quer dizer, pode ser pela ordem mesmo, 138. Ok, então vamos ao 138. Ok. Deixa eu abrir aqui ele. Bem, 138. O ITR é relativo ao exercício 2003. Houve glosa total da área de reserva legal, pois o ADA só foi apresentado em 2007. Além disso, a DRJ pontuou que a verbação foi intempestiva, junho de 2003. Ademais, o VTN foi arbitrado com base no CIP. Na impugnação, o contribuinte juntou o laudo indicando o novo VTN, acatado pela DRJ já, e defende dispensa do ADA e sua boa-fé. No recurso voluntário envolveu apenas a glosa da ARL, né, porque o VTN já tem sido acatado conforme o laudo que ele apresentou. Entendo por manter a decisão do DRJ, pois apesar de o ADA ser dispensável para o exercício 2012, até o exercício 2012, conforme a autorização da PGFN, nesse caso, a área de reserva legal foi averbada intempestivamente. O exercício 2003 possui fatiador em janeiro de 2003 e a averbação foi em junho de 2003. Então, entendo que a averbação tempestiva da referida área é imprescindível para fins de isenção fiscal, né? Cito aqui o trecho da orientação da STJ sobre o tema, cito a súmula 122 do CAF, então eu mantenho a decisão da DRJ que acatou apenas o VTM. Então, nego provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Acompanha, presidente. Guarita? Acompanho também. Douglas? Acompanha, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Também acompanho, presidente. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo de membro do colegiado por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário, processo 139 do mesmo contribuinte. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Ok. Esse 139 já é o mesmo caso do 140, só os exercícios que mudam. Então, esse aqui foi referente ao exercício 2004 e o seguinte, o item 140, é referente ao exercício 2005. Mas a conclusão é a mesma, né? Que foi o vigoroso total, mesmo caso, do vigoroso total da área reserva legal. Verbação, né? Mas aqui, como a verbação é de junho de 2003, né? Então a verbação é tempestiva já para esses dois. Então a diferença é essa. Eu dou provimento para restabelecer a área reserva legal declarada pelo recorrente, determinar o recálculo do tributo devido, considerando também o VTN já acatado pela DRJ. Ok. Senhores, considerações? A área reserva legal foi averbada em junho de 2003, é isso mesmo. E aqui é exercício 2004 e o outro item é exercício 2005, então está bem pesquisa.
a gravação. Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Francisco? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanhe, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, só um minutinho para eu me ajustar aqui. Rodrigo, vê se fica bom desse jeito. Um acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando, além do VTN já acolhido pela DRJ, uma área de reserva legal de 1.934,8 hectares. Presidente, eu daria provimento, porque no recurso voluntário ele não questionou mais o VTN. Então, a única matéria que ele contestou foi a reserva legal mesmo. E já que eu estou aceitando ok. tudo... Então, o que remanesceu aqui foi só a reserva legal, né? O que permaneceu aqui no recurso voluntário foi a reserva legal. Quando eu digo para fazer o recálculo, é porque o VTN que a DRJ catou foi maior do que ele declarou. Então vai ter um saldo aí para ser cobrado dele. Ok, só um minutinho. A DRJ diminuiu, né, o VTN, mas não o suficiente para igualar o que ele havia declarado. Então vai ter um saldo aí para cobrar, mas a RL vai ser toda aceita. O grau de utilização do imóvel vai ser 100%. Talvez fica melhor assim, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, acolhendo a área de reserva legal declarada de 1.934,8 hectares, com a ressalva de que o tributo deverá ser recalculado considerando o VTN já acolhido pela DRJ. Isso, Tá pronto. tranquilo? Fica melhor assim.
Esse é o mesmo resultado para o processo seguinte, não é isso, Rodrigo? O Isso, para o 140. item 140. 139, 140, mesmo resultado. Ok. Mesma área de ARR também. Senhores, então, mesmo resultado, conforme já havia indicado o conselheiro Rodrigo, que se trata apenas do mesmo imóvel, só que exercício diferente. Próximo processo, conselheiro Francisco Guarita, processo 141, João Aparecido Matiello. Certo. Bom dia. Bom dia. O processo é sobre imposto predial, propriedade territorial rural e terra. Esse processo administrativo, ele tem um processo administrativo junto à Receita e tem também o judicial. Porque quando ele foi lavado a autuação, ele simplesmente foi lavado pelo fato de seguinte, quando ele foi autuado, ele entrou com o judicial para discutir que não tinha a propriedade do imóvel que pertencia a terceiros. Aí, por conta disso, aí o judicial discutia apenas a propriedade que vai ser passada para o pessoal e o processo, fora isso, tinha ainda discutido o processo sobre a validade do lançamento, sobre dilação probatória, o valor da terra nua, multa de ofício e juros de mora, essas coisas. Vou falar mais ou menos. Aí, o seguinte, inicialmente teve a resolução para pedir a anexação da certidão judicial de trânsito enviada desse processo, uma resolução da nossa turma. Aí, porque é o seguinte, a decisão continha entrando uma tutela de urgência que pede para suspender o crédito tributário no processo de Diogo 3, porque o contribuinte ele foi estabelecido em 4 processos. Porque, segundo, além de valor terra multa de ofício, excesso de mora, ele foi atuar também por ter. Ele alega também que ele não é dono da propriedade, de outras pessoas se apossaram da propriedade. Aí, por conta disso, ele entrou com medida judicial para questionar a propriedade do imóvel, ou seja, na realidade, ele argumenta que a autorização não pode ser lançada no nome dele, porque a propriedade, na realidade, não pertencia mais a ele, a terceira, pertencia a terceiro. E que o terceiro estaria pagando tributos tudo. Aí o juiz, não só nesse processo, mas nesse processo, o juiz pegou e deu uma tutela no sentido de que fosse suspenso os efeitos, quer dizer, alcançou o crédito tributário, esse é um dos 4, mas estavam discutindo apenas a questão do, como é que chama? Apenas a questão de quem era o dono da propriedade em si, mas fora isso, aí tinha, fora esse tema, tinha mais a questão do valor terra nua e outras coisas que isso que a gente vai tratar nesse processo. Aí no recurso dele, ele argumenta assim, bastante no próprio, normalmente sobre a ausência de motivação, eles têm processo de acordo. Argumenta que tem terceira opção do imóvel, tem ações administrativas que corroboram com o seu entendimento, afirma que é de tributação, pois que terceiro pagar o imposto e não apresenta prova. Quer que fique valendo o laudo do processo judicial. Assim. Então, trata do processo, trata da autuação referente ao imposto territorial rural e, por sua pressão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do relativo ao julgamento de primeira instância, o lançamento. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante a autuação lançamento, folha 16, através do qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 1.332.657. A exigência refere ao imposto de propriedade territorial rural, exercício 2006, incidência sobre o imóvel rural denominado Fazenda Campo do Meio, área em litígio, com área total de 2.061 hectares. Tá. Localizado no município de Campo Novo Paulista, São Paulo. Em sua decisão, o órgão julgador de primeira instância acordou por rejeitar as preliminares juízes e, no mérito, pela procedência da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado de acordo com a seguinte emenda.
sujeição passiva ou a declaração do contribuinte é o proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. Ele diz isso porque o contribuinte argumenta que essa propriedade pertence ao pai dele desde o início do século XX, de 1900. No entanto, o pessoal passaram, uma empresa, pessoas jurídicas e outras pessoas tomaram posse do imóvel. Aí, no caso, ele acha que ele não é mais o proprietário do imóvel, que foi lançado sem passivo errado. Assume a condição de contribuinte a pessoa que apresenta a declaração de ITR como tal, cabendo a ela a prova em contrário. A ocupação do imóvel por terceiro deve ser comprovada. Certo? Validade do lançamento. Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice da defesa ou prejuízo ao interesse público. Dilação probatória. Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação. E o valor da terra nua, prova, que é o principal, além do judicial, que é questionado na autuação. O valor da terra nua, apurado pela fiscalização e procedimento de ofício, nos termos do artigo 14 da Lei 9.3/1996, não é passível de alteração quando o contribuinte não apresenta elemento de convicções que justifique reconhecer valor menor, de ofício e juros de mora, inconstitucionalidade. Tempestivamente, houve interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às folhas tais, refutando os termos do lançamento e da dedução de piso. Em 8 de agosto de 2019, ao analisar o recurso do contribuinte, no julgamento, através da resolução tal, baixou o processo de diligência nos seguintes termos. Da resolução, necessidade de anexação da decisão de trânsito julgado da ação. O recorrente, Carlos Osório, elementa a questão judicial que corre na Justiça Federal, Seção Judicial do Paraná, da 4ª Vara do Curitiba, sobre o procedimento comum tal, onde é questionada a propriedade e a posse do referido imóvel, sendo que a referida decisão manda suspender os efeitos dos lançamentos objetos desse processo fiscal no seguinte termo. Isso é eliminado até a tutela de urgência que eles deram no processo, procederam. Ante ao exposto, acolho o recurso presente em parte declaração para definir em parte a tutela de urgência para suspender o crédito tributario dos processos administrativos número, sendo que o nosso é o 090, são 4. Diante dos elementos autos, e demonstrar que o autor efetuou o lançamento ITR sem ser proprietário ou parceiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má fé ou simulação. Todavia, não sendo possível exigir do tributo baseado em propriedade, se na verdade, pelo que tudo indica, não era proprietário ou parceiro das áreas rurais. Por conta disso, e diante dos argumentos de questionamento recorrente para o essencial do julgador, e por consequência, para o delito feito, propõe o retorno da DRE de origem, a fim de que seja anexada a certidão e o resultado tenha sido julgado. Caso a suspensão determinada judicialmente ainda persista, os autos deverão ser mantidos das origens sob o cuidado da equipe responsável pelo acompanhamento do crédito tributário subjusto, retornando o CAF tão somente após a conclusão do prejudicial e ainda será restada a pendência a ser analisada por esse colegiado. Quer dizer, segundo a diligência pedida pelo DJ, teria que ver, analisar lá se a decisão judicial ainda existia, se existisse, que ele mantivesse o processo de origem, só mais para cá quando fosse resolvida essa questão. Na realidade, eles viram que existia, estava no mesmo termo, mas devolveram o processo para a gente, essa turma. Em 10 de outubro de 2019, a Derato Bauru intimou o contribuinte a fim que o mesmo apresentasse a certidão e o resultado da julgada da ação que corre no Justiça Federal, Seção Judicial do Paraná, na 4ª Vara tal. Certo. Vale lembrar que a referida tutela judicial foi concedida nos termos, foi o que eu já li para vocês, que suspendeu esse efeito do processo. Aí, o contribuinte apresentou a certidão emitida pelo Justiça Federal do Paraná, emitida em 18 de dezembro de 2019, demonstrando que o processo ainda se encontra em tramitação. Agora o voto. A admissibilidade, o recurso voluntário tentado foi efetivo por ser
administrativo. Tá? O contribuinte, na expectativa de interação de primeira instância modificada em seu recurso, lança mão dos mesmos argumentos e elementos apresentados por ocasião da impugnação do lançamento, não inovando em prol de sua defesa, com suficiente para que seja afastada a atuação inicial. Por conta disso, replicaremos alguns trechos de seu recurso e rebateremos dentro do dispositivo legal vigente. Entretanto, conforme o documento tal, constata que o contribuinte ajuizou a ação declaratória de inexigibilidade do tributo, que ocorre na Justiça Federal, certo? Onde é questionada a propriedade ou posse do imóvel, sendo que a referida ação manda suspender os efeitos do lançamento daqueles processos no seguinte termo. Aí, diante do disposto, cabe essa tipo de julgamento manifestar-se, você considerando que a decisão judicial manda suspender apenas no que diz respeito ao verdadeiro contribuinte, ao responsável, ao contribuinte da obrigação principal, responsável tributário, aí a gente vai analisar as outras partes, não a parte em questão judicial. Diante do exposto, cabe essa tipo de julgamento manifestar-se sobre a preliminar de nulidade pela ausência de motivação e também sobre demais temas de mérito. Nulidade e legitimidade do feito pacífico. Conforme mencionado anteriormente, em investigação judicial, a tema não conheceremos da parte do recurso voluntário interpretado pelo recorrente. Quando fala de legitimidade, a ausência de motivação, ou seja, quando não é recurso, o contribuinte menciona que a motivação, aqueles discursos normais, quando a motivação é vaga, a ausência acaba por deixar o ato administrativo viciado e, consequentemente, nulo. Entretanto, carece de motivo a exigência calcada carece de motivo sobre o argumento do contribuinte. Ele argumenta isso, que, entretanto, carece de motivo a exigência fiscal calcada na portaria tal, pois ambos são leis, não tem força. Ele argumenta que a exigência da NBR 4253, também da portaria 447, não deve ser seguida no laudo de avaliação da terra nua, porque não são leis. Por conta disso, não teria por que cumprir aquela exigência. Mais uma vez, constatando que o contribuinte, no lugar de apresentar elementos contundentes no sentido de afastar o suporte da legalidade da atuação, se limita a discutir a legalidade da mesma, da autoridade tributária, dizer que na avaliação do imóvel, na forma solicitada, não há exigência legal. Pode ser rebatida e analisar a legislação específica em vigor, mas especificamente a Lei 993. O órgão de primeira instância negou provimento ao tema justamente pelo fato de o contribuinte não ter apresentado o citado lado de avaliação. Porque na verdade, na decisão judicial, quando ele tirou mais proprietário, ele apresentou um laudo de avaliação para a decisão judicial, mas que não atingiu os requisitos da SNBR e também da IEND, reguladora da avaliação do imóvel, do direito. Da improcedência do acordo. Segundo o recorrente, o acordo de análise deve ser julgado improcedente, primeiramente pela unidade apontadas. Da bitributação é porque diz que a pessoa que está no acordo de imóvel pagou os tributos. No entanto, eles não pagaram, não apresentou comprovância. Do erro de identificação do sujeito pacífico, que é o discutido na judicial, e pela ausência da motivação. Argumento que atualmente existe terceiro acordo de imóvel, mais precisamente a Companhia Sul Rio Grandense, sendo que esse declara e explora economicamente bem, agindo como se fossem verdadeiros donos. Em seguida, colaciona várias decisões administrativas que colaborariam com o seu entendimento. No entanto, para afastar esse argumento, afirmamos que a decisão administrativa não tem eficácia normativa, conforme o inciso 2 do artigo 100 do CTN, por falta de lei que lhe atribua eficácia. E decisões judiciais somente se aplicam aos casos que foram proferidas, a menos que firmada jurisprudência pelos tribunais superiores, e sua aplicação se concretize, observada a condição prevista no decreto de 346. Apesar de todas as argumentações, não foi relacionado aos autos elementos comprovando o afirmado. Quer dizer, ele disse que ia dar imposto terceiro, no entanto, ele não comprovou que o terceiro pagou os tributos, a companhia subiu o mas na verdade não apresentou nada. O contribuinte também não apresentou elementos necessários e suficientes para comprovar o resultado. Então, o contribuinte, depois de citar o motivo pelo qual ele acredita que não deve prosperar o acordo, requer, no final, seja o recurso voluntário conhecido e provido. Esse recurso não será conhecido na parte relacionada à legitimidade do sujeito passivo. Na parte conhecida, não será provido pelos motivos anteriormente relatados. Certo?
Ele quer que o acordo seja declarado nulo antes da legitimidade do sujeito passivo, a decisão judicial, não interessa a gente. Ele quer que procedência do lançamento de ofício e do acordo ambiental, da DJ, antes da informação contida no laudo pericial e demais documentos fornecidos, que comprova o decreto do contribuinte especial, que o imóvel se encontra na posse de terceiro, o detentor da posse deve ter a declaração de terra e recolher efetivo tributo. Ele usa para detentor, ele apresentou a declaração e recolher o tributo, que na realidade ele não aprendeu comprovando isso. Quanto à situação, entendemos que o laudo apresentado não atende ao requisito da legislação vigente e não for apresentado elementos suficientes capazes de caracterizar a detenção e o pagamento de tributo por parte do terceiro. Ele requer também a suspensão e inadmissibilidade do crédito tributário até o final do julgamento. Porque como ele tem um julgamento na judicial, ele acha que tem que ser suspenso total dos efeitos. Mas, no entanto, está discutindo apenas a parte sobre a legitimidade do sujeito passivo. Segundo o TDM, no seu artigo 151, a reclamação e recurso dos termos da lei reguladora do processo tributário administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, é necessário se ater a esse detalhe, enquanto não transitar julgado administrativamente esse processo. Entendo assistir razão recorrente ao contribuinte, haja visto o fato de que a direção judicial garante imediatamente o seu direito à suspensão da exigência tributária, conforme o trecho da decisão. Tá? Isso não vai ser exigido. Ele que seja cautado o laudo do processo tributário como meio para o banco de alegações. Esse processo é o judicial, que ele está discutindo a posse da terra. De acordo com as considerações apresentadas ao longo desse acordo, o laudo de avaliação tem que atender os requisitos das leis reguladoras dessa matéria, porque não fez o laudo apresentado. Seja acatado o VTN declarado em virtude do proposto na ação judicial. Ou seja, quer que a gente acate o VTN que ele declarou na ação judicial, só que o laudo não atende os pré-requisitos, por isso que não foi acatado. Portanto, não deve ser acatada a solicitação de avaliação com base no laudo do processo judicial apresentado, pois o mesmo não atende às exigências legais. Por conta disso, mais uma vez, não assiste a razão recorrente no sentido de que seja acatado o valor terreno declarado. Ele quer o afastamento de juro de mora ante a improcedência da majoração realizada e o afastamento daquele por importar a retificação em novo lançamento. Tanto o juro de mora quanto multa calculada sobre o valor de boleto de vírus, ação por determinação legais, não cabendo a essa instância administrativa afastar tal incidência. Aí fala sobre por que não devemos retirar a fatura de juro de moras. No presente caso, a exigência de imposto suplementar com aplicação de multa de 75% se deu por motivo de informação inexata da correspondente TR-2006, pela subavaliação do VTN originalmente declarado. Dessa forma, considerando-se que a exigência da multa de 75% se baseia no seu legal, contra o qual o impugnante não se surgiu judicialmente, não pode ser acatado deste colegiado. A razão de defesa apresentada com respeito a essa questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia. A produção de todos os meios de prova em direito administrativo, em especial o primeiro contribuinte que apresentado no posterior documento, não encontra respaldo do decreto que expõe. Então, assim, cabe ao recorrente apresentar a prova documental dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nesse parágrafo artigo 16 do decreto 70.235/92. Conclusão. Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na definição dos fatos fundamentais que integram o presente, voto pelo não conhecimento da preliminar da legitimidade do sujeito passivo, pois a mesma obrigação judicial, pela rejeição da preliminar de ausência de motivação e no método por negar provimento com a respectiva suspensão da exigência tributária nos termos da ação judicial que ampara o contribuinte. Senhores, considerações? Não, presidente. Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Marcelo? Presidente, Pois não? desculpa, eu estava analisando aqui. Não existe a informação que isso aqui está suspenso pela diligência? Não.
ela está suspensa sim, se a cobrança suspende a cobrança das coisas, mas não tanto normal, não. Tipo assim, tanto que ninguém cobrar ele agora, tão cedo, ou seja, mesmo assim, tanto no final da prova eu digo, lá no final do dia seguinte, da lição do seguinte, o que eu digo lá no final? Voto pelo não conhecimento da preliminar da legitimação passivo, pois a mesma é objeto da ação judicial, pela eleição da preliminar de ausência de motivação e no mérito negado de provimento, com a respectiva suspensão da exigência tributária nos termos da decisão judicial que ampara o convite. Na verdade, a ação judicial proíbe que haja exigência, entendeu? Exigência, ou seja, não pode ser cobrado nada, entendeu? Aí, outro questionamento aqui. Não há concomitância? Se você está questionando a legitimidade, no caso, que é um dos elementos da obrigação tributária, não estaria havendo concomitância? Marcelo, mas é o seguinte, no caso, a autuação diz respeito, que na própria súmula CAF diz o seguinte, quando tem uma questão, eu sei que se a legitimidade não for, acaba tudo, certo? Muito bem. Mas a decisão judicial só se limita à parte da legitimidade. Sobre os outros temas, não. Quer dizer, não impede nada que a Receita continue segundo a súmula, a gente analisa os outros itens do questionamento dele, entendeu? Mas então, se a pessoa está atacando, o contribuinte está atacando, né, assim, de plano, a própria sujeição passiva, notadamente ele vai, um dos elementos constitutivos ali da obrigação tributária, a própria obrigação também, eu entendo que há concomitância aqui no caso. Mas aí, Marcelo, eu tenho que estar interrompendo, cara. Sujeição passiva é um dos elementos, como você bem pontuou, né? Aí tem o que mais, capitulação legal, o próprio elemento critério material, eu acredito que dê para segregar. Pelo menos da forma como o Guarita relatou aí e se expôs. Tá. Não conhecer da questão da legitimidade sujeito passivo em razão da ação judicial. Poderia até colocar aqui a súmula CAF, eu coloquei a súmula CAF. Não, quanto a isso, tranquilo. Mas assim, eu vou divergir em relação ao laudo. Para mim, esse laudo aqui atende. Ele está nas folhas, vocês conseguiram. Mas não tem no laudo. 1,21 e 1,79. Eu procurei aqui o valor, mas não achei não. Eu procurei também. Então foi 1,79 também, entendeu? 1,121, 1,79 também. Eu vi o laudo, Guarita, mas eu procurei o valor, não achei. Só que ele não atende a norma da BT nem da IN, entendeu? Ele não atende totalmente. Não, você está tratando daí, por isso essa questão. Você está questionando só porque ele não atende a BNT, não é? Isso. Também, exatamente. Foi 1, 2, 1, 7, 9. Quer dar uma olhada aí? Tudo bem. Na verdade, eu também poderia ter feito uma objeção, mas eu olhei aqui o laudo e tentei procurar aqui o valor. A questão do VTN, né? Como é que diz aqui o valor da terra? Ele é mais um laudo pericial para fim de mostrar meio que demarcação da terra, no seu tamanho, questões confusoras, mas eu não vi valor aqui, não. Tá em que folha, Guarita, o laudo? Foi 179. 179 e 121. E 121. É o laudo judicial, né? Vocês estão olhando? Exato. Só tem o judicial, só tem o judicial. Folha 54, né? Do quadradinho? Não, é folha 121. Você clica 121 e 179. Mas 179 é a mesma da 54. Tá. No voto, é o seguinte: a questão de concomitância entre ação judicial e processo administrativo visando sobre o mesmo objeto já se encontra formulado pela súmula número 1, eu coloquei aqui, onde, segundo a NEM, importa a renúncia à instância administrativa para proposta de ação judicial por efeito passivo, por qualquer modalidade da pessoa, antes ou depois do ofício, com o mesmo objeto, sendo cabível apenas a apreciação pelo julgamento de matéria distinto do constante do
ao final da súmula é o seguinte: cabível apenas a prestação pelo órgão administrativo da matéria distinta da constante do processo judicial. Isso lá na página 7. Marcelo, esse laudo ele não tem indicação de valor, ele não é um laudo de avaliação, é mais para identificação de sucessão, área e tudo mais. Perfeito. Quanto a esses esclarecimentos, perfeito. Presidente, mas assim, só para a gente ser bem objetivo, eu só vou divergir, porque eu entendo que não é caso de não conhecimento do recurso, apenas isso. Eu coloquei na página 7 a súmula. Eu até entendo, Marcelo, o teu posicionamento, né? Porque, na verdade, quando ele diz que não é titular, caía tudo, mas nós tivemos um processo agora recente, acho que um dos que o Rodrigo tratou tinha uma ação judicial semelhante, Rodrigo. Desculpa, o microfone está desligado. Desculpa, você estava falando, sim, esse da empresa São Paulo. Então, o que acontece? O camarada tem um determinado imóvel e ele foi invadido, alguém tomou, e ele está discutindo várias coisas, mas uma parte ele está discutindo lá, que é a titularidade do imóvel. Fora isso, ele trouxe outras questões, e a questão da concomitância, ele só abre mão da instância administrativa daquilo que não for não coincidir com o objeto da ação. Assim, eu acho que dá para a gente discutir o restante. É lógico que tem uma determinação judicial para suspender os efeitos do processo, nada impede que a gente analise, mas tem que ficar parado, aguardando lá a conclusão da decisão, e é nesse caminho que o Garita pontuou. Entendeu? Não, perfeito, presidente. Eu acompanho. Ok. Então, Guarita, vê se esses termos, eu vou ler os termos do que, assim, passando a limpo a tua conclusão, só para ficar mais claro para os colegas, e aí, se você concordar, eu submeto à votação, ok? Então, seria não conhecer em parte do recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário, com a ressalva de que a tramitação do presente deverá observar ainda a decisão judicial exarada nos autos do processo número tal. Certo. Você pode mudar para mim fazer esse retoque aqui depois? Tá tranquilo assim, desse jeito? Tá tranquilo. Bom, esse texto vai constar da ata que eu vou mandar para vocês, ok? Tá ok, então, tá ótimo. Então, senhores, Daniel, como vota? Eu concordo, presidente, com esse resultado. Ok. Rodrigo? Também concordo com esse resultado. Douglas? Concordo, presidente. Débora? Concordo. Sávio? Acompanho. E Marcelo também acompanha, então fica desse jeito, acordo os membros por unanimidade e não conhecer em parte do recurso voluntário em razão da concomitância de distância na parte conhecida por unanimidade de votos. Está errado aqui. Em negar provimento a recurso voluntário, com a ressalva de que a tramitação do presente deverá observar ainda. Eu não sei como é que está essa decisão, se já resolveu, se não resolveu. Não, ainda não. Então, a gente põe aqui que deve observar a decisão judicial exarada no processo tal. Processo seguinte, 142, conselheiro Rodrigo, 3 processos da senhora Maria Augusta Galon. Fique à vontade, conselheiro. Quer começar por qual? Pode ser na ordem mesmo, presidente. 142, né, no caso. Deixa eu abrir eles aqui. Presidente, Camila está pedindo para falar. Ok. Eu já notei aqui que a Camila entrou e a gente vai... Vamos, senhores, vamos encerrar aqui a gravação. Nós acabamos de julgar o processo número 141 e o próximo processo é o 142, relatoria do conselheiro Rodrigo, que terá início em 1 minutinho após o reinício da gravação. Ok? Senhores, estou parando a gravação nesse momento.